Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB, em Direito Penal, em Processo Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 20. Estamos já na reta final, revendo alguns conceitos, né? E hoje eu separei para vocês um tema muito agradável, bem importante, que você vai ter acesso, você tem acesso no dia da prova, mas eu insisto em falar sobre esses temas, porque às vezes você pode não entender alguns conceitos, né? Nós vamos falar de súmulas, nós vamos falar das súmulas do STF hoje, né? E na próxima aula vamos falar das súmulas do STJ, coisa que você tem aí. No dia da prova você terá também, porque no final do seu vade-mecum você tem as súmulas listadas, né? E o acesso é livre, a consulta é livre, no dia da prova você vai consultar e vai conseguir responder determinadas questões. Mas eu insisto que é importante a gente repassar pelas súmulas, até para traduzi-las. Algumas não são tão assim fáceis de serem entendidas, né? Então eu vou explicar para vocês o porquê das súmulas e também dar algumas dicas de por que cai, o que cai, quais são as matérias, né, que caem. Isso vale muito a pena. Essa aula e a aula que vem serão fundamentais aí na nossa preparação. Além disso, também vamos ter a parte prática, falando de peça. Hoje não vamos falar de uma peça já, as peças que caem mesmo, a gente já falou, até a última aula, mas eu vou falar ainda sobre algumas peças, assim, com uma probabilidade diminuta, vocês nem vão fazer para casa, que nem dá tempo de corrigir adequadamente para vocês, mas mesmo assim eu vou explicar e lá na frente ainda vou falar até de peças que nunca caíram, mas explicar como poderia cair eventualmente, né, dando uma atenção especial aí para vocês. Legal? Então vamos lá, vamos de olho na tela. Então estamos aqui na nossa aula de preparação para a segunda fase, a 20ª aula, e a gente vai falar das principais súmulas do STF, que é importantíssimo, né, que você primeiro separe as súmulas criminais, né, que envolva direito penal, que envolva processo penal, que envolva legislação penal especial, né, e dentre essas súmulas que nós vamos falar, vai ter algumas que eu vou falar assim, ó, põe um asterisco aí, dá uma pintadinha diferente aí, né, porque são algumas que são chaves, umas que já caíram algumas vezes, né, e talvez fosse mais interessante você listar também. Bom, um segredinho que vai te ajudar no dia da prova é que as súmulas, você nunca começa a consultá-las do início. Você não começa da súmula número 1, número 2 e assim por diante. Você começa das últimas súmulas e vai voltando. As súmulas que têm números mais altos são as súmulas mais recentes. E é claro que há uma chance maior de cair súmulas mais recentes do que súmulas mais antigas, né? A chance de cair na prova é muito maior para súmulas mais recentes do que para súmulas mais antigas. Por isso, na prova, a gente vai fazer isso na aula de hoje. A gente vai começar com as súmulas mais altas e vamos descendo, né? E no dia da prova, quando você tiver que ver, e me parece que você vai ter que ver, né? A súmula cai sempre, né? No mínimo uma, muitas vezes duas e algumas vezes 3 súmulas já caíram em prova, né? Já vi cair muito nas questões, e de vez em quando na peça principal também, né? Mas inevitavelmente súmula cai.
E assim sendo, você vai ter que fazer essa mesma passada que a gente vai passar agora, em outras oportunidades, mas na prova, às vezes mais de uma vez. Só que eu queria que você guardasse que também lá nos artigos de lei, muitas vezes tem remissão para uma súmula. Então, você está falando sobre um assunto, olha as remissões, porque muitas remetem para a súmula. Claro que você vai analisar a súmula autonomamente, mas as remissões podem direcioná-lo de uma maneira bem precisa aqui também. Tá certo? Então vamos lá, de olho na tela, vamos ver. São as principais súmulas do STF, começando pela súmula vinculante. Vocês sabem que o STF tem súmulas que são vinculantes e súmulas não vinculantes, né? Então vamos começar pelas súmulas vinculantes, vamos começar com a súmula 56, que diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário número 641/320 do Rio Grande do Sul. Bom, antes de falar dessa súmula, um esclarecimento. Muitas vezes as súmulas já avançaram, né? Você já tem outras súmulas mais recentes, mas na prova cai súmula só de alguns anos para trás. As súmulas do último ano, não se preocupem com elas, né? Porque elas não caem, né? As pessoas vão levar na prova Vladimecums, que às vezes ela tem lá uma data, mas ela foi atualizada até o outro ano, né? Então seria um tiro no pé da OAB usar de algumas mudanças extremamente recentes, né? O número de pessoas que recorreriam, embargariam aquilo seria enorme. Então você tem que pensar nas súmulas que tenham mais de um ano antes da prova, mais de um ano, tá? Geralmente 2 anos para lá. Bom, essa súmula 56, que é a súmula vinculante, é um assunto que desde quando eu comecei a advogar eu já pensava assim e tinha jurisprudência até assim, né? Não do STF, mas tinha jurisprudência assim. Um cliente meu foi condenado no regime semiaberto e estava no fechado. Estava no fechado, né? Então o que eu pleiteei? Pleiteei para que ele fosse colocado imediatamente no semiaberto e se não tivesse vaga, que ele ficasse no aberto. Porque por que ele tem que esperar a vaga no semiaberto no fechado? Ele que espere no aberto, ok? Então esse era um pensamento já na década de 90, quando eu comecei a advogar. Mas isolado, até que foi subindo, mudando as composições dos tribunais, e agora o STF, por conta de uma súmula vinculante, tem o mesmo pensamento. Então, se o seu cliente foi condenado no semiaberto e ele está preso no fechado, está errado, ele tem que ir para o aberto. Tem que esperar a vaga num regime que seja mais adequado do que aquele que ele está, e não num regime mais pesado, né? Essa seria uma regra importante aí da súmula 56, vinculante. Ainda dentre as vinculantes, falamos outro dia sobre ela, ao falar de competência. Estamos falando da súmula 45, dá uma olhada. A súmula vinculante 45 diz o seguinte: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente, guardem isso, exclusivamente pela Constituição Estadual. Vimos na aula própria que a Constituição Federal ela trouxe competência pela prerrogativa da função. Por exemplo, o presidente da República é julgado pelo STF por crimes comuns, não é? Se o presidente da República, que é julgado pelo STF, matar alguém, ele não vai para o júri, ele vai ser julgado no STF. Assim como todas as outras pessoas que têm a competência pela prerrogativa da função previstas na Constituição Federal. Porque a competência por prerrogativa da função prevista na Constituição Federal prevalece sobre o
júri. Todavia, também falamos em outra aula, que as constituições estaduais, que você não precisa conhecer, mas precisa saber que tem Constituição Estadual, que as constituições estaduais também prevêem competência pela prerrogativa da função, muitas vezes, né? Para ser julgado no TJ do Estado. Mas a competência prevista apenas na Constituição Estadual não prevalece sobre o júri. Se a pessoa matar alguém, será julgado pelo júri e não pela prerrogativa da função que está apenas na Constituição Estadual. Esse é um assunto que já caiu na prova, né? Creio eu que tem uma chance maior de voltar a cair, ok? Então, marcaria aí com uma estrelinha diferente para você ficar atento. Próxima súmula, aí a chance de cair é muito reduzida, mas vamos entender. É a súmula 36, dá uma olhada. A súmula vinculante 36 diz o seguinte: compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, que é CIR, ou de carteira de habilitação de amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Só para vocês entenderem, né, muitas vezes havia um entendimento mais antigo, de que se você tivesse uma falsificação de algo que foi feito, produzido pelas Forças Armadas, né? Isso era um crime militar e deveria ser julgado pela Justiça Militar, né? Mas o entendimento do STF é que se é um civil, não é um militar, é um civil, que ele está usando de um documento falso ou falsificando algo, mesmo que algo que ele falsificou, está utilizando essa falsificação, diga respeito a um documento expedido pela Marinha, não é um crime militar, é um crime comum federal, Justiça Comum Federal. Então é crime militar só se for um militar que estiver envolvido ali dentro do ambiente militar. Se for um civil, não, é a Justiça Federal comum, ok? Difícil de cair, mas é uma questão de competência. O próximo não só é fácil de cair, como já caiu também, né? Fiquem muito atentos, essa é muito importante, embora, a meu ver, até chova um pouco no molhado, né? Mas ela já caiu, é a súmula vinculante 35, dá uma olhada. Então, a súmula vinculante 35 diz: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, traduzindo isso, né? A Lei 9.099, ela traz alguns benefícios. Dentre os benefícios que a Lei 9.099 traz, a possibilidade de transação penal. Em que consiste a transação penal? Lá no GCRIM, o autor do fato, ele nem é chamado de réu, autor do fato, ele se compromete a cumprir imediatamente uma pena, não privativa de liberdade. Ele não se compromete a ir para a cadeia, mas ele se compromete a cumprir imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Por exemplo, uma prestação de serviços, ou cestas básicas, ou alguma coisa assim. E o que acontece com o processo? O processo ele será extinto sem julgamento do mérito. O fato
do sujeito aceitar a transação penal não significa que ele está aceitando a culpa, ele só está fazendo um acordo e o processo será extinto sem julgamento do mérito. Muito bem. Aí o que aconteceu? O que começou a acontecer? O autor do fato ia lá, fazia um acordo e não cumpriu o acordo, né? Se livrava da esfera criminal, ficava numa pendência civil. Então veio o STF e disse, espera lá, não, né? Realmente o processo só será extinto depois que cumprir o acordo. Porque se não cumprir o acordo, o processo retomará o seu andamento normal. Ele segue o seu andamento normal. Não vai estar condenado, vai ser responsabilizado, não está assumindo culpa nenhuma, né? Ele retoma o seu andamento normal. Mas tem que cumprir. Se não cumprir, ele retoma o andamento normal. A súmula 35 chove um pouco no molhado, mas é importante guardar porque ela tem condições de cair reais, né? A próxima também. Aliás, as duas próximas, as três próximas, todas essas daqui, elas já caíram e podem cair de novo, né? Salvo a 36, que eu falei para vocês, que é difícil, né? Mas essas outras têm uma chance bem maior de cair, hein? A próxima súmula vinculante já caiu e precisamos entendê-la bem. É a súmula 26, dá uma olhada. Então, a súmula vinculante 26 diz o seguinte: para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, cuidado, essa súmula deve ser analisada sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, né? O primeiro deles é que um esclarecimento, essa súmula ela se refere ao antigo artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, o antigo artigo 2º. Depois que foi formulada essa lei, o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos foi alterado, né? De modo que a redação do artigo 2º de agora não é mais inconstitucional. Esse era o entendimento do STF, mas não mais. Antigamente, o artigo 2º vedava a liberdade provisória e a progressão, dizendo que não tinha progressão. Então, esses dois aspectos eram inconstitucionais, tanto é que a súmula determinou isso. Só que a lei foi alterada, tirando a proibição da liberdade provisória e admitindo a progressão. Não com 1/6, como era antigamente, sim com 2/5 se o réu for primário e 3/5 se o réu for reincidente. Isso é o que está lá no artigo 2º, e isso não é inconstitucional, senhores. Hoje em dia a progressão se dá dessa forma: 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, ok? Então perceba, até vamos voltar na súmula só para você entender, olha só, aqui fala, né, que olha só o início aqui da história, né? Está dizendo que para efeito de progressão é inconstitucional. Quer dizer, como ele vedava progressão, era inconstitucional, né? Mas agora é constitucional, ponto, né? Esse é um primeiro aspecto. Mas há um entendimento super atual do STF, que até já foi admitido a repercussão geral, pode até pintar alguma súmula aí, logo, né? No sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos, ela determina que o regime inicial é o fechado. Mas o atual entendimento do STF é no sentido de que o regime é com o artigo 33 do Código Penal.
O artigo 33 é que vai dizer qual é o regime inicial. Então pode ser o fechado, semiaberto ou aberto, independente se o crime é hediondo ou se não é hediondo, né? Então, nesse aspecto, estaria errado também a Lei 9.099, a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072, porque diria que o regime inicial seria fechado, né? Então, há um aproveitamento aqui. Bom, em suma, a súmula 26 fala da possibilidade de progressão para crime hediondo. Tem, e é isso que você vai usar. Mas, além disso, nós temos também uma outra questão. Lá no fim da súmula está dito que pode o juiz determinar o exame criminológico. Já caiu algumas vezes, vimos aqui no nosso curso mesmo, né, que às vezes a OAB, ela fala sobre a obrigatoriedade do exame criminológico. Não existe nenhum artigo de lei que diga que o exame criminológico é obrigatório. Já existiu, que era o antigo artigo 112 da LEP, mas não existe mais. Então, se você me perguntar, professor, qual é o artigo que impede a progressão? Desculpe, qual é o artigo que impõe o exame criminológico? Não tem, não tem. Então, como é que você vai justificar que não precisa do exame criminológico? Primeiro, você vai dizer que não tem nenhum artigo de lei impondo. Segundo, você pode usar essa súmula, não é? Essa súmula 26 é uma das súmulas que você pode utilizar para dizer que não é obrigatório, porque veja o trecho final da súmula, olha só. Então, diz assim, ó, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Podendo, não obrigado, podendo, né, aplicar o exame criminológico. Com isso, a gente conclui que o exame criminológico não é obrigatório, ok? É bem interessante isso. A súmula vinculante 24, ela também já caiu na prova como peça principal e como questão. Vamos dar uma olhadinha? Então, a súmula vinculante 24 diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.037 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, vamos entender. Bom, as esferas, elas são independentes, a esfera criminal e a esfera administrativa, né? Quando uma empresa é autuada por uma sonegação fiscal, ela é obrigada a pagar uma multa administrativa lá, e pagar o que deve. Independente disso, pode-se abrir uma ação penal, né, para discutir ali a culpa acerca do crime fiscal que se estabeleceu. Muito bem. Antigamente, essas duas esferas eram muito mais independentes do que é hoje a partir da súmula 24. Então, o que acontecia e que a súmula 24 proíbe? O réu era autuado administrativamente e recorria. Não devo nada, tal, tá tudo certo. Paralelamente a isso, o Ministério Público entrava com ação penal. E o réu poderia ser processado pela ação penal. O que a súmula 24 está dizendo é que não, peraí, enquanto não resolver aqui o administrativo, enquanto não disser que está devendo mesmo, não vai entrar com o crime, o processo crime. Dá para entender? Então, como é que já caiu isso na prova? Dizendo explicitamente que, ainda na pendência administrativa, o MP entrou com ação. O que você tinha que fazer aqui? Entrar com habeas corpus, e essa seria a resposta, hein? Salvo se você tiver um momento oportuno de memoriais, de resposta à acusação, mas essa seria a resposta para a questão que já caiu no unificado. Entrar com HC para trancar a ação penal. Entrou com ação, tem que trancar a ação penal. Por que trancar a ação penal? Por conta que não está tipificado ainda o crime, não é? Então, não pode ter ação se não tem crime, não está tipificado. Súmula vinculante 24.
trancava a ação penal, alegando basicamente a súmula vinculante 24. Fiquem atentos, esse é um assunto importantíssimo e a chance de cair é enorme, enorme chance de cair, ok? Porque já caiu e pode repetir sem dúvida nenhuma, né? Próxima súmula. A próxima súmula é essa aqui, a súmula 14, que já tivemos oportunidade de ver aqui na nossa aula, inclusive quando analisamos o inquérito policial, né? A súmula 14 diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, né? Então, nós vimos aqui oportunamente que o inquérito ele é sigiloso, mas para o acusado não. O acusado e o seu defensor têm direito de ter acesso aos autos, né? Podendo, inclusive, tirar cópia. Tudo que estiver formalizado, aquilo que ainda não está juntado nos autos, o advogado não tem acesso, mas tudo que estiver formalizado nos autos, não é? Tudo que tiver juntado ali, ele tem acesso e pode tirar cópia, ainda que tenha segredo de justiça e tudo mais. Não só nos autos do inquérito, hein? Também nos autos de procedimento administrativo do Ministério Público. O Ministério Público tem procedimentos investigatórios e a defesa tem acesso também, podendo tirar cópia. Súmula vinculante 14 já caiu na prova mais de uma vez. A próxima súmula, que é a última súmula vinculante que nós vamos analisar, né? Ela nunca foi muito explorada na prova, não. Acho bastante difícil de ser. Mas, de qualquer forma, é importante você saber que ela existe, a súmula 11, e que diz respeito a uso de algemas. Uso de algemas está proibido no Brasil? Resposta: não, mas não é a regra. Dá uma olhada. A súmula vinculante 11 diz: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o que diz a súmula 11, basicamente, é que o uso de algemas não é regra, é exceção. Pode usar algemas? Sim, mas por exceção. E fundamentadamente, por escrito, sob pena de responsabilidades civil, criminal e administrativa, inclusive responsabilidade civil do Estado, né? Às vezes a pessoa é perigosa, né? Tem riscos ali, a integridade física dele próprio, de terceiro, então é melhor algemar, né? Mas essa não é a regra, repito, essa não é a regra, esse é o ponto principal a ser entendido, né? Muito bem. Saindo das súmulas ditas vinculantes, vamos começar a analisar as súmulas não vinculantes. Súmulas não vinculantes, aquelas que não têm esse rótulo de vinculação, né? As súmulas não vinculantes, a primeira do STF, também começando pelas mais altas e ir caindo, eu separei aqui a súmula 723. Vamos entender? Dá uma olhada. Então, a súmula não vinculante, né, do STF, 723, diz o seguinte: não se admite suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano.
Muito bem. A suspensão condicional do processo, ela está prevista lá na Lei 9.099, de 1995, e ela diz, assim, em linhas gerais, que para ter direito à suspensão condicional do processo, isso seria um direito do réu, né, o crime tem que ter pena mínima de até 1 ano. Pena mínima de até 1 ano. Né? A pena mínima não pode ser superior a 1 ano. Por exemplo, um furto, ele tem pena de 1 a 4 anos, e, portanto, o furto cabe suspensão condicional do processo. Né? E se eu tiver 2 furtos? Aí já não cabe mais. Porque pensa, se um furto tem pena de 1 a 4, o outro tem pena de 1 a 4, e se o concurso for material, eu vou somar as penas, correto? Então eu vou somar as penas mínimas. Logo, a pena mínima para 2 furtos em concurso material é de 2 anos, não cabe suspensão. O mesmo raciocínio se aplica ao crime continuado, que é o objeto dessa súmula. Porque se você pegar a pena de um furto, que é de 1 a 4 anos, 1 ano, cabe suspensão? Cabe, beleza. Mas se esse furto for continuado, eu terei no mínimo um aumento de 1/6. E 1 ano mais 1/6, olha só, 1 ano mais 1/6, já deixa de ser 1 ano. Já superou a barreira de 1 ano e, portanto, não cabe mais suspensão. Se eu pegar um crime que tem a pena mínima de 6 meses e aumentar 1/6, sem problema nenhum, vai ficar 7 meses e cabe suspensão. Mas se com o aumento de 1/6 passar de 1 ano, esquece, já não cabe a suspensão condicional do processo, é o que diz a súmula 723 do STF, ok? Próxima súmula, dá uma olhada. Próxima súmula 720, que diz respeito ao Código de Trânsito. Interessante essa súmula, ela diz assim: o artigo 309 do Código de Trânsito brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou, né? É diferente de revogou, derrogou, você vai entender. O artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Quando eu comecei a advogar, lá em 1900 e bolinha, né? Não tinha nem a Lei 9.099 e as varas criminais, elas estavam cheias de contravenções. Sim, tinha muitas contravenções nas varas criminais. Você tinha contravenção principalmente de jogo de bicho, de porte ilegal de arma, que era contravenção, e de dirigir sem habilitação. Essas 3 contravenções enchiam lá as varas criminais. Né? Posteriormente veio a Lei 9.099 e criando o juizado, tal, aí as contravenções pararam de ter processo, muito difícil processo, porque tem muitos benefícios. Né? Muito bem. Um pouco à frente, aquela contravenção, que era o porte ilegal de arma, passou a ser crime. Na década de 90 passou a ser crime. E também a direção sem habilitação passou a ser crime, porque com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 309, dirigir sem habilitação é crime, não mais contravenção. Né? Acontece que o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, ele fala dirigir sem habilitação não só veículo automotor terrestre, por exemplo, em águas, pilotar um barco. Não é? Então vejam só, o artigo 309 do Código de Trânsito não revogou o 32 da Lei, da Lei dos Crimes... Desculpe, o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Ele derrogou, ou seja, mudou em parte. Se você dirige sem habilitação um veículo automotor, você pratica crime, né, automotor terrestre, você pratica crime do Código de Trânsito Brasileiro. Mas se você pilotar um jet ski num rio sem habilitação, você pratica o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, que para esse aspecto continua vigorando. Compreendido? Muito bem. Seguinte é 719, fala de pena. Tem muita súmula relacionada à pena, tá, pessoal? Tem que ficar atento, né? Então, diz a 719 o seguinte: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir, exige motivação idônea. Então vejam só. Seguindo a regra do artigo 33 do Código Penal, regra lá, eu falei, falou de regime, é o artigo 33, né? Seguindo a regra do artigo 33, nós temos o que diz o artigo 33, em regra. Se a pena for até 4 anos, é o regime aberto. Mais que 4 anos, até 8 anos, é o regime semi-aberto. E mais que 8 anos é o regime fechado. Essa é a regra, essa é a tabela ali de regime, né? Então, em regra, uma pena de até 4 anos é o aberto. Só que às vezes o juiz aplica 4 anos no fechado. 4 anos fechado. Pode o juiz aplicar 4 anos no fechado? Pode, mas o que a súmula 719 está trazendo para nós é que ela não pode, tem que ter motivação idônea para isso, idônea. Olha, a pena é até 4 anos, caberia o regime aberto, mas eu estou aplicando o fechado, porque assim, assado, as circunstâncias estão acontecendo, então tem que ter uma motivação idônea, ok? E, curiosamente, a 718, que é a próxima súmula, ela diz que a gravidade em abstrato, isso é um ponto importante você lembrar, a gravidade em abstrato não é motivação idônea. Vamos dar uma olhada e eu comento, olha só. Súmula 718, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então vejam, corriqueiro isso, corriqueiro, né? O sujeito ser condenado por um roubo majorado a uma pena de 5 anos e 4 meses no regime fechado. Pera lá, o artigo 33, ele traz lá que se a pena for de até mais que 4 até 8, seria o regime semi-aberto, né? Então, 5 anos e 4 meses de regime fechado, pode o juiz aplicar? Pode, mas tem que ter uma motivação idônea. E geralmente o que o juiz fala para aplicar roubo 5 anos e 4 meses no regime fechado? Roubo é grave. Fala assim, roubo é grave, assusta a sociedade. Isso é uma gravidade em abstrato. Não importa a gravidade em abstrato, que roubo é grave. Tem que mostrar o porquê que aquele roubo é grave. A gravidade nunca pode ser em abstrato. A gravidade tem que ser em concreto. Tem que mostrar por que aquele roubo é grave. Compreendido? Isso é muito importante, né? Isso já caiu, tudo isso já caiu na prova, sim, né? A próxima súmula é um ícone importantíssimo, ainda vamos falar mais nas outras aulas, né? Mas a súmula 716 fala da possibilidade de progressão antecipada. Vamos dar uma olhadinha. Súmula 716, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata do regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, como é que é isso? Às vezes o réu, ele é condenado num regime fechado, por exemplo, e o MP não recorre, isso é importante, o MP não recorre, portanto a pena não pode aumentar, no máximo ela vai ficar igual ou reduzir, porque o MP não recorreu. Compreendido? Muito bem. Então, tá lá, estabilizou a pena, ali é o máximo. Às vezes o réu já está preso, às vezes o réu já está cumprindo a pena. E mesmo antes daquele recurso, o réu recorre, mas antes do recurso ser julgado, ele já cumpriu uma quantidade de pena que lhe permite progredir.
Então veio a súmula 716 e disse que mesmo ainda na pendência do recurso, mesmo não tendo transitado em julgado, é possível, sim, a progressão antecipada. Seria possível nós termos ali um pedido de progressão, porque o réu já cumpriu uma boa parte da pena preso. Essa é a progressão antecipada prevista na súmula 716. É o que justifica a progressão antecipada. O que vai acontecer? Nós vamos, o recurso ainda não foi julgado, mas nós vamos tirar cópia disso, né? Pedir a extração de uma guia provisória e entrar lá na vara das execuções com pedido de progressão antecipada. Compreendido? Próxima súmula. A próxima súmula é a 713. A súmula 713 diz que o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Isso é muito importante, né? Isso também já caiu em prova. E significa o seguinte: quando você vai apelar do júri, apelação do júri, já vimos aqui, ela está fundamentada no artigo 593, inciso 3º. Lá no artigo 593, inciso 3º, você tem 4 alíneas, a linha A, B, C e D, 4 alíneas. Se você apelou com base no 593A, o tribunal só vai analisar o A. Se você recorreu no 593 3B, ele só vai analisar o B. Mas se você quiser que analise A e B, você tem que apelar nos termos 5933A e B. Se você quer todos, você tem que apelar no 5933A, B, C e D, ok? Porque se você escolheu só o D, é só o D que vai ser analisado. Essa é a súmula 713, ok? Próxima súmula é a súmula 712. Dá uma olhadinha. A súmula 712 diz o seguinte: é nula a decisão que determina o desaforamento de processo de competência do júri sem audiência da defesa. Também já vimos o que é um desaforamento. Desaforamento, senhores, é tirar de um foro e mandar para outro foro. Tirar de um foro e mandar para outro foro. Né? Ou seja, o sujeito é julgado por uma vara e aí tira daquela vara e manda para outra vara. Desaforamento pode ser dado por conta de uma demora injustificada no julgamento, por conta de uma dúvida acerca da imparcialidade dos jurados ou até por riscos pessoais ao réu. Isso pode ser determinado desaforamento. Mas sempre quem determina o desaforamento é o Tribunal de Justiça, hein? Mas como diz aqui a súmula 712, em qualquer caso a defesa tem que se manifestar. Se não se manifestar, não tem o desaforamento. O desaforamento é ilegal. Essa é a ideia, ok? Próxima súmula. Próxima súmula é a 711, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se é anterior à cessação da periculosidade ou da continuidade ou da permanência. Então vejam só. O sujeito praticou um sequestro, uma extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está sequestrada, o crime está se consumando, porque é um crime permanente, é um crime que se prolonga, se protrai no tempo, uma consumação prolongada. Vamos imaginar que naquele período em que a vítima estava sequestrada, a lei mudou para tornar o crime mais grave. Se aplicará aquele caso concreto? Sim, porque a permanência ainda não cessou. Então, enquanto não cessar a permanência, o cara está sequestrado ainda, veio uma lei nova mais grave, ela se aplica. Ela se aplica ao caso anterior, porque ainda não cessou a permanência. Né? Por um período a pena era uma.
e depois a pena aumentou, mas o sujeito está praticando o crime o período todo, quando a pena era uma e quando a pena aumentou também. Por isso que se aplica ao caso que não cessou a permanência. Compreendido? Próxima súmula. A próxima súmula é a 708, que diz: é nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Então vejam só, né? Imagine o seguinte: o réu apelou, seu advogado apelou, tá certo? E já fez a sua parte. Vamos dizer que ele foi contratado para ir até o final do processo e recorrer. Aí ele recorreu. E ele não quer mais compromisso. Não, eu quero ir embora. Não quero mais cuidar disso. Fui contratado até aqui e não vou analisar mais nada. E ele renuncia. Porque ele já fez a parte dele. Alguma coisa de errado? Não. Tudo bem. Só que, imagine que esse recurso que ele entrou vai ser julgado, né? E desse julgamento pode caber outros recursos, não pode caber outros recursos, não pode o advogado querer fazer uma sustentação oral, ou o réu querer que o seu advogado faça uma sustentação oral lá no tribunal, não pode? Pode. Então vejam só, se o advogado, na pendência do recurso, renunciar, é obrigatório que o réu seja intimado para constituir novo defensor, ok? Porque se o julgamento acontecer sem que o réu seja intimado para constituir novo defensor, ele não é obrigado a constituir novo defensor, mas ele tem que ser intimado para constituir novo defensor, porque senão nós teremos ali uma nulidade, ok? É importante, hein? Não caiu ainda, né? Mas é um assunto que pode eventualmente cair, né? Essa próxima súmula, que é a 707, eu já vi cair na primeira fase. Na segunda eu ainda não vi, mas também tem chance de cair. Dá uma olhada. 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Antigamente, quando o MP oferecia a denúncia e o juiz rejeitava, o MP recorria em sentido estrito, o juiz pegava aquele rese e mandava para o tribunal. E ficávamos por isso. Posteriormente, com a nova Constituição, com o novo entendimento, começou a se perceber que o réu era prejudicado nessa situação. Por quê? Porque o recurso só ia com a versão de quem interessava e não da outra parte. Então, os tribunais começaram a entender, e acabou eclodindo aqui nessa súmula 707, no sentido de que antes de subir para o tribunal, o recurso do Ministério Público, tem que intimar o réu para que ele constitua um defensor para apresentar contrarrazões. Veja, o réu nem réu é, porque o réu só passa a ser réu após o recebimento da denúncia. Porém, ele é interessado. O MP entrou com a denúncia, ela foi rejeitada. O MP recorreu. Intima-se o futuro réu, né, o denunciado, para que ele constitua defensor para apresentar as contrarrazões. E não basta que seja nomeado logo de cara dativo, não. Se o réu não constituir defensor, aí nomeia dativo, mas primeiro ele deve ser intimado para constituir um defensor para apresentar contrarrazões. Compreendido? Muito importante. Próxima súmula, também já caiu na segunda fase, já falamos sobre ela aqui, vamos dar uma olhadinha. É a súmula 704, que diz o seguinte: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por
continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, Então, não viola essas garantias aí do juiz natural, ampla defesa, devido processo legal. Então, vamos entender. Cuidado. Então, algumas pessoas são julgadas pela prerrogativa da função, né, no STF. Por exemplo, o presidente da República, deputado, senador. Né? Pessoas comuns são julgadas por um juiz da vara criminal. Né? Mas se essas pessoas comuns estiverem juntos com aquelas que têm prerrogativa da função, elas devem ser julgadas, a prerrogativa da função atrai, elas são julgadas pelo STF. Algumas pessoas que estavam nessa situação não gostaram. Eu quero ser julgado na primeira instância, porque se eu for julgado na primeira instância, eu posso recorrer para a segunda, talvez para a terceira, e assim por diante. Né? E no STF eu não tenho duplo grau de jurisdição, quer dizer, só vou ficar no STF, é muito pouco. O que o próprio STF disse é que não viola nenhuma garantia, não. O fato daquele que não tem prerrogativa da função ser julgado junto com quem tem prerrogativa da função não viola em nenhum aspecto as garantias constitucionais do juiz natural, devido ao processo legal, da ampla defesa. Isso não tem problema nenhum. Ok? Isso é um tema que já caiu em segunda fase, sem dúvida nenhuma. A próxima súmula falamos recentemente, ao analisar o recurso chamado agravo em execução, e até dissemos para os senhores, sempre que cair agravo em execução, mencione essa súmula. Dá uma olhada. É a súmula 700. A súmula 700 diz que é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Né? Porque a lei de execução penal não falou nada. A lei de execução penal foi silêncio total. Disse que das decisões do juiz da vara das execuções, cabe agravo sem efeito suspensivo, mas não deu o prazo. Então veio a jurisprudência e diz, o prazo é 5 dias, né? Súmula 700. O prazo para interposição, que é o mesmo prazo do rese, né? Porque ele acaba tendo as mesmas características que o rese, que o recurso em sentido estrito, ok? Próximo assunto, agora vamos dar um salto, tá? A gente viu aí de 700, na área dos 700, a gente falou muito aí dos 700. Agora vamos dar um salto, porque dentro dos 600, vamos dizer, a gente tem poucas súmulas criminais importantes, né? Essa é interessante, a 611, dá uma olhada. A súmula 611 diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Bom, essa súmula ela foi criada antes da LEP. E, curiosamente, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela tratou desse assunto no artigo 66, inciso 1º, o artigo 66, inciso 1º, diz que cabe ao juiz da execução aplicar a lei nova mais benéfica. E o que diz a súmula 611? Que compete ao juiz da execução aplicar a lei nova mais benéfica. Então, a súmula repetiu o que o artigo 66 falou. Na verdade, o artigo 66, né, que veio depois, inciso 1º, é que repetiu o que a súmula 611 já falava. Uma coisa não anula a outra, né? 611 não está revogada por isso, né? É um assunto importante e que seria interessante você saber. Pense o seguinte, a expressão trânsito em julgado pode ser um peso. Você fala assim, trânsito em julgado já é definitivo. Não. Se vier uma lei posterior mais benéfica, ela se aplica também ao fato anterior, não é? Porque a lei posterior mais benéfica sempre retroage. Chama retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. Ok?
Próxima súmula é a 610, dá uma olhada. Súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Essa daqui eu já vi cair até em concurso para juiz, já vi cair, né? Em que o sujeito ele foi assaltar uma vítima e a arma disparou sem querer, né? Matando a vítima. E o sujeito fugiu sem levar um centavo sequer. Sem levar um centavo, né? O que é isso? É latrocínio, tentativa, roubo, o que é isso? Homicídio, o que é isso? Né? Homicídio culposo, o que é isso? É latrocínio. Porque no latrocínio você tem um roubo que tem o evento morte. Não precisa ter a subtração, tem que ter a morte, né? A morte foi causada pelo agente? Sim, a morte foi causada pelo agente. Muito bem. Se o agente causou a morte no roubo, ele responde por latrocínio, ainda que ele não tenha subtraído nada, porque não se consuma com a subtração, se consuma com a morte da vítima causada pelo agente. Guardem que isso é relevante, né? Agora vamos dar um salto e vamos lá para o 500 e pouco, uma súmula muito importante. Dá uma olhada. É a súmula 554, 554, né? Essa é uma súmula bem interessante que fala de um crime que de vez em quando cai aí na prova, né? A súmula 554 fala sobre cheque sem fundo, dizendo o seguinte: o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação. Então, essa súmula 554, ela tem que ser analisada a contrário senso. Tem que ser analisada a contrário senso, né? Então, o que é isso? A súmula está dizendo que o sujeito ele praticou um estelionato modalidade de cheque sem fundos e reparou o dano após o recebimento da denúncia. Isso não impede o processo. Logo, se ele reparar o dano antes do recebimento da denúncia ou queixa, obsta. Se o pagamento após o recebimento da denúncia ou queixa não obsta, o pagamento antes da denúncia ou queixa obsta sim. Compreendido? Muito bem. Então, é muito importante para a defesa do réu. Para a defesa do réu, né? Porque, afinal de contas, pode cair lá na prova que ele pagou o cheque, que ele depositou, que ele reparou, e esse pagamento antes do recebimento obsta, já que o pagamento depois não obsta, ok? A próxima súmula também diz respeito, curiosamente, também diz respeito ao cheque sem fundos. Também diz respeito ao cheque sem fundos. Só que fala de competência. Aliás, quando falamos da aula de competência, falamos sobre esse assunto. Dá uma olhadinha. É a súmula 521, que diz o seguinte, ó. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sobre a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Oportunamente, explicamos para os senhores que o lugar da consumação não é o lugar em que a pessoa emitiu o cheque, é o lugar em que o cheque bate e volta, o lugar em que deveria ser dada a compensação e não teve a compensação, né? Esse é o lugar da consumação. Logo, é o lugar em que se deu a recusa, né? E aí a competência por conta disso, né? A competência no lugar da consumação, ok? A próxima súmula, 499, ela também foi elaborada antes que isso fizesse parte da lei. Hoje faz parte da lei. Dá uma olhada.
É a súmula 499, não obsta a concessão do sursi, condenação anterior à pena de multa. Não obsta a concessão do sursi, condenação anterior à pena de multa. Então, em regra, o reincidente em crime doloso não tem direito ao sursi, a suspensão condicional da pena, né? Porque ele é reincidente em crime doloso. Mas há uma exceção, se no crime anterior, se ele é reincidente, tem um crime anterior. Se no crime anterior ele recebeu uma pena só de multa. Se ele recebeu uma pena só de multa, então ele teria direito ao sursi sim, súmula 499. Não obsta esse benefício do sursi, ok? Próxima súmula, já vimos aqui também, porque fala de prescrição. É muito importante. Vinculamos essa súmula com o artigo 119 do Código Penal. Falamos bastante sobre isso. Dá uma olhada. Súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Então, se você tiver uma pena por crime continuado, repetindo, não pega essa pena e jogue na tabela, não. Separe. Veja o que é de um crime e veja o acréscimo de continuação. Tira o acréscimo de continuação, pega a pena por um crime só e joga na tabela. É assim que se faz o cálculo de prescrição quando for crime continuado. Toma cuidado, porque isso já caiu e, para repetir, é um passinho só, porque o assunto é importante, ok? Dando um salto, próxima súmula 451, dá uma olhada. Súmula 451 diz: a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Bom, até aí vocês também já acompanharam, né, na vida brasileira essa situação, né? Enquanto o cara tem cargo, ele tem prerrogativa da função. Não tem cargo, não tem prerrogativa da função. Lembre-se disso? Muito bem, então aí nomeia o sujeito ministro para ele ter prerrogativa da função, porque se tirar ele, ele vai ser julgado na primeira instância. Tem que ter cargo. Para ter prerrogativa da função, tem que ter cargo. Não se esqueçam disso, né? Próxima súmula, dando um salto enorme de 100 súmulas, vamos falar da súmula 351, que caiu na prova não faz muito tempo, dá uma olhada. A súmula 351 diz: é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Vejam só, a citação por edital, ela ocorre por exceção. Primeiro tem que ser tentada a citação pessoal e quando não for possível a citação pessoal, porque o réu está em local incerto e não sabido, nós devemos citar por edital, ok? Mas mesmo assim, pode ser que o réu não esteja sendo encontrado porque ele está preso. Então, cabe ao juiz verificar na mesma unidade da federação, ou seja, no mesmo estado em que ele exerce a sua jurisdição, se o réu está preso em algum dos presídios do estado, ok? É comum isso, o juiz antes do edital manda oficiar para as coordenadorias de presídios, etc., para saber, fulano está preso por aí, né? Me explica. Não precisa oficiar para o Brasil inteiro, tem que ser pelo menos na unidade da federação em que ele atua, né? Porque se for citado por edital e depois se descobrir que o réu estava preso, nulidade da citação, ok? Próxima súmula, agora dando um salto de mais de 100 súmulas, para falar da súmula 246. 246 também fala sobre estelionato, né? Vamos dar uma olhadinha. Comprovado não haver fraude
não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Emissão de cheque sem fundos é estelionato. Estelionato é dolo, estelionato é fraude. Se não tiver fraude, não tem estelionato, né? Então, já vi cair na prova conta conjunta, em que o casal tinha uma conta conjunta e um dá um cheque sem saber que o outro fez um saque. Né? Fez um saque, tem conta conjunta, um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Então, veja, não tem dolo, não tem fraude. Eu estou emitindo o cheque achando realmente que tem dinheiro na conta, porque tinha. Só que o outro cônjuge fez um saque por outro motivo qualquer, né? Então, não tendo fraude, não está caracterizado o cheque sem fundos, né? É uma questão civil, vai ser resolvido no âmbito do direito civil. Perfeito? Próxima súmula, dá uma olhadinha, é a súmula 206, também falando de nulidade, também falando do júri. Ó, é nulo o julgamento ulterior pelo júri, com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. De um julgamento no júri, esse plenário pode ser anulado, sendo o réu submetido a uma nova sessão plenária, possível, né? Mas seria até incoerente que fosse o mesmo jurado a julgar. Então tem que ser um novo corpo de jurados, outros novos 7 jurados para julgar de novo aquele caso, né? Não pode, jurado que ele participou do primeiro julgamento não poderá participar do próximo, ok? Muito bem, próxima súmula. Súmula 160, isso caiu também não faz muito tempo, embora seja antigona, caiu não faz muito tempo. Diz a súmula 160, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, né? Essa súmula 160, ela nos mostra que é proibida a reformatio impejus. Se o MP não recorreu, a pena não pode piorar. Se o MP não alegou uma nulidade desfavorável ao réu, o tribunal não pode acatar aquela nulidade, porque isso é reformatio impejus. Quer dizer, a acusação não alega e o tribunal determina, não pode, né? Então, tanto um devolutum quanto um appellatum. O que o MP recorreu, o tribunal se manifesta. Agora, o MP não alegou uma nulidade que é desfavorável ao réu e o tribunal anulou, então temos um erro aí, temos um vício, ok? Isso prejudica o réu, isso gera aquilo que nós conhecemos como reformatio impejus, que está no artigo 617 do Código de Processo Penal. Artigo 617, um artigo importante ali de você anotar também, né? Muito bem, a próxima súmula é a última súmula que nós separamos para vocês, uma súmula antiga, mas uma súmula que ainda está em vigor, uma súmula que ainda pode ser aplicada. É a súmula 145, dá uma olhada. A súmula 145 equipara, não é? O crime, o flagrante preparado ou provocado a crime impossível, equipara a crime impossível, né? Então, súmula 145, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, nós temos o chamado flagrante preparado ou provocado, que é ilegal. No flagrante preparado ou provocado, o réu pratica o crime, mas ele somente pratica o crime porque ele foi estimulado. E estimulado por quem? Estimulado pela polícia. A polícia estimulou
que o réu praticasse uma atitude criminosa. Se você tirar esse agente provocador, se você tirar a polícia ali provocando a atitude do réu, não teria praticado crime algum. Imagine, por exemplo, que se fazendo passar por um cliente, a polícia peça para o contrabandista trazer um contrabando. Dê até um dinheiro para ele, traz lá o contrabando. E aí, realmente, o contrabandista traz o contrabando. Quando ele entrega o contrabando, ele é preso. Não pode. Por quê? Porque essa transação de contrabandear, ela só foi praticada por estímulo da polícia. É o flagrante preparado ou provocado, que acaba se equiparando a um crime impossível, porque o crime jamais se consumaria. Torna impossível a consumação do crime, né? É uma forma de crime impossível. Além do flagrante ser errado, além do flagrante não ser certo, né? Nós temos ali um próprio crime impossível, né? O flagrante é errado e o crime é impossível, não tem crime algum ali, né? Não se caracteriza o crime, né? O fato é atípico, vamos dizer assim. Perfeito, legal, pessoal. Então, essas são as principais súmulas do STF, né? Conforme eu adiantei para vocês, nós veremos na aula que vem as principais súmulas do STJ, né? E também outras matérias, e assim por diante, né? Não pode perder aí as próximas aulas, né? Estamos aí na reta final e não podemos perder o ritmo de análise das coisas, né? Bom, separei para os senhores um exercício que você fez, o raio-x do esqueleto. Se você não fez, seria interessante você pausar o vídeo para tentar fazer, né? E porque isso vai te ajudar demais na preparação, você vai encontrar ali um certo know-how, você vai criar um certo know-how para poder interpretar os problemas da OAB, né? Me refiro a esse exercício aqui, ó. É o exercício 16 que a gente vai analisar com vocês, né? Então dá uma olhada no exercício. João, investigador de polícia, está preso no presídio especial da Polícia Civil de São Paulo por força de auto de prisão em flagrante delito e denunciado por violação do artigo 316 do Código Penal, sendo certo que teve concedida a fase do artigo 514 do Código de Processo Penal e os prazos legais estão sendo observados. É primário, tem residência fixa e exerce atividade lícita. O meritíssimo juiz de primeira instância negou a liberdade provisória com fiança, alegando apenas e tão somente, aqui eu já chamo a atenção dos senhores, que aqui limita, né? Uma expressão limitadora, apenas e tão somente, já está dizendo, é pouco, né? Ser o crime muito grave e ser incabível a fiança na espécie, convertendo o flagrante em prisão preventiva. Então, o juiz, ao invés de conceder a liberdade provisória, ele converteu o flagrante em prisão preventiva, né? Como advogado de João, adotar a medida judicial cabível. Vamos ver o que é cabível aqui, né? Então, vejam só. Nós temos... a primeira coisa que fazer é não ficar parado pensando, não ficar parado tentando criar hipóteses, né? Ou tentando imaginar quais seriam as soluções. Prova da OAB não é um jogo de adivinhação. Você tem que ter muita cautela com isso. Prova da OAB é certeza. E para você buscar certeza, você precisa ir trilhando um caminho, né? Trilhando um caminho. Eu sempre falo que a prova da OAB é como se você fosse jogado no meio de uma mata fechada.
E você precisa sobreviver, encontrar saída e sobreviver, não é? Você tem 4 caminhos a seguir, norte, sul, leste e oeste, né? E você precisa ir para o caminho certo. Para isso, você tem que tomar algumas providências, né? Você tem que eliminar aquelas hipóteses inadequadas. E aí, com isso, você vai abrindo o caminho até encontrar as soluções. O exercício da OAB, basicamente, as questões da OAB, elas querem com que você tenha jogo de cintura. Ela não quer que você responda de plano, mas que você tenha jogo de cintura para saber analisar uma visão mais ampla acerca do processo penal e, com isso, você conseguir trafegar, né, pela matéria penal e processo penal. Isso é fundamental mesmo, né? Muito bem, para isso tudo dar certo, você precisa do raio-x. O raio-x, ele não resolve nada, mas o raio-x, ele prepara o terreno para você começar a atuar, ele prepara o seu caminho para que você consiga atuar ali na prova, né? Além de tudo, o raio-x, além de fazer uma análise objetiva, tirando do problema os pontos principais, o raio-x também, ele faz com que você se harmonize a prova, porque quando você vai fazer a prova, acredita em mim, você está nervoso. Por mais que você tenha um ânimo calmo, tranquilo, todos ficam nervosos diante de assuntos importantes na nossa vida. Então, quando você vai fazer uma prova, é evidente que você trata aquilo com a importância devida. Então, vai dar aquele friozinho na barriga, né? O problema não é ter nervosismo ou preocupação ou medo. O problema é não controlar tudo isso, né? Medo todo mundo tem. Vai para a prova, você tem o receio de não passar, né? E isso é normal, isso faz você se manter vivo, faz você se manter alerta, né? Esse receio, essa preservação. Mas o difícil é você travar, chegar e travar, de tão nervoso, você trava, não sai do lugar, né? Então o raio-x ele te ajuda a destravar, o raio-x ele te ajuda a caminhar, a encontrar soluções. E, de repente, todos aqueles seus medos, como você está trabalhando, buscando questões objetivas, aquele seu medo vai embora, não é? Tá certo? É assim que a gente resolve o exame da OAB. Vamos para o raio-x, dá uma olhada. Então, diz lá no raio-x, primeira página do raio-x. Quem é o seu cliente? Na verdade, o nosso cliente. Quem é que é o nosso cliente aqui? O nosso cliente é o João. João é o nosso cliente, né? Muito bem. E ele está na condição de réu ou na condição de vítima? Ele está na condição de réu. E ele está preso ou ele está solto? Presíssimo. Tanto é que você está tentando soltar, né? E ele está sendo acusado de que infração? Qual é a infração que ele está sendo acusado? Então, se a gente voltar lá no problema, nós vamos ver que ele está sendo acusado aqui, ó, por violação ao artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão. Crime de concussão, né? O crime de concussão é um crime próprio de funcionário público, que nada mais é do que exigir uma vantagem indevida para atuar, né? O funcionário exige do particular uma vantagem indevida, ok? Isso é a concussão. Qual seria a pena da concussão? 2 a 8, né? 2 a 8 é a pena da concussão. Acho que é 2 a 8, né? Eu vou até dar uma olhadinha aqui com os senhores. Se os senhores abrirem aí, vou abrir também, né? Lá no nosso Código Penal, porque a corrupção passiva que tem pena maior, a concussão acaba tendo uma pena um pouquinho menor. Então, no artigo 316,
encontramos aqui o crime de concussão, que tem pena de 2 a 8. 2 a 8. Por um segundo, eu até achei que eu estava errado, porque eu falei, pô, 2 a 8 é a mesma pena do furto qualificado, né? E concussão é mais grave que um furto qualificado, né? Mas, enfim, o legislador dá uma importância para o furto qualificado que eu vou te contar. Então, a pena em abstrato aqui é de 2 a 8. 2 a 8, que você vai colocar no raio-x, ok? Depois, na segunda página do raio-x, você vai discorrer sobre isso aqui, ó, dá uma olhada. Pena em concreto, temos pena em concreto aqui? Não, de jeito nenhum. Rito, como é que eu descubro o rito? Eu olho para o artigo do crime, eu vejo se é G-crime primeiro. Olhando a pena máxima, eu vejo se é G-crime. Aqui seria G-crime? Não, porque G-crime a pena é até 2, e aqui a pena é até 8. Não sendo G-crime, eu vou olhar se é um procedimento especial. E quais seriam os 5 procedimentos especiais? O primeiro, júri. Não, não é júri. O segundo, funcionário público. Opa, é funcionário público. Tanto é, senhores, que o próprio problema menciona o artigo 514. Ele está dizendo, inclusive, né, seguiu a etapa do artigo 514. Não aparece lá? Porque o procedimento de funcionário público começa no artigo 513, vai até o 518. No 513 ao 518, nós temos o procedimento de funcionário público, ok? Que não vai mudar nada aqui, não vai alterar o valor do dólar, pode ter certeza, continua tudo absolutamente igual. Mas, por quê? Porque é quase igual ao ordinário, né? Praticamente igual ao ordinário. Mas é aquilo que eu sempre digo, neste problema, isso não é importante, mas pode ser que no seu problema, quando você for fazer o exame da OAB, pode ser importante. Então você treina aqui para acertar lá. O procedimento não é ordinário. Se você colocar ordinário aqui, você errou. Não iria impactar na sua nota, mas você erraria. Na prova, isso poderia ser fatal, né? Porque o procedimento é de funcionário público. Próximo item do raio-x. O próximo item do raio-x é a ação penal. E como é que eu vejo a ação penal? Eu olho o artigo do crime, eu olho os artigos seguintes. Se tiver lá, procede mediante queixa, é porque é ação privada, procede mediante representação ou requisição, é que a ação é pública, condicionada à representação ou à requisição. Não falou nada, é pública e incondicionada, que é o caso aqui, a ação é pública e incondicionada, o interesse é público, né? E se o problema menciona datas, anote e mencione a que se refere. Não, o problema não menciona datas, as datas, o cronograma está sendo cumprido. O próprio texto menciona que está tudo sendo cumprido direitinho, ou seja, ele está dizendo, não olha para cá, aqui não é um problema, né? O problema é outro, né? Vamos descobrir qual seria o problema. Perfeito, legal. Fizemos o raio-x, ainda não resolvemos tudo, mas certamente já estamos prestes a resolver. Agora nós estamos aptos a ir para o esqueleto. E o esqueleto é que vai dar as soluções, né? O esqueleto vai dizer qual é a peça, qual é a competência, o que a gente argumenta na peça e até mesmo como se constrói a peça, né? Bastante relevante. Dá uma olhadinha no esqueleto. Então, uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, né? O que seria essa solução? Então, olha só. Primeiro, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. E nós temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é
após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença, o momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado, e o momento 4, que é após o trânsito em julgado. Momento 1, 2, 3 ou 4. Muito bem. Com isso, você elimina aquilo que, dos 100% de peças que você teria, você vai tornar esse universo muito menor, né? Isso é relevante demais, né? Agora, aqui no problema, o problema, na verdade, né, nesse problema, é até interessante eu colocar esse problema para vocês, porque você pode se deparar numa situação como essa, né? O problema, ele não define, se você olhar bem para ele não define se é momento 1 ou 2. O 3 ou 4 tá fora, porque não teve sentença, então o 3 e o 4 estão fora ali, claramente. Mas 1 e o 2 nós não sabemos, né? Até coloquei aqui no slide, olha só. Nós podemos estar no momento 1 ou 2, porque o problema não informa. Ele fala que foi denunciado, e se foi denunciado e teve a fase do 514, se foi denunciado e teve a fase do 514, significa, para mim, pelo menos, que já deve ter sido recebida a denúncia, porque depois do 514 já é recebida a denúncia. Mas fato é que não mencionou, não falou se recebeu a denúncia mesmo. Não temos ali a certeza de que houve o recebimento da denúncia, né? No 514 e tudo mais. Então, fica uma lacuna aí. Mas não tem problema, não tem problema. Ah, professor, ferrou, como é que eu vou acertar agora? Não, calma, não tem problema. Por quê? Porque ocorreu uma situação. Mesmo você estando no momento 1 ou no momento 2, fato é que foi pedido ao juiz a liberdade provisória. Não foi pedida a liberdade provisória? Foi. E cabe tanto no momento 1 quanto no momento 2. Foi pedida a liberdade provisória e o juiz negou. E mais, não só negou, como converteu o flagrante em preventiva, né? Converteu o flagrante em preventiva, né? Então saiu ali, o réu pediu a liberdade, o juiz negou, convertendo em prisão preventiva. Você tem essa decisão. E é claro que o que a OAB quer é que você conteste essa decisão, não o mérito. Aqui não tem nada de mérito, você não vai falar do crime, concussão, não tem elemento nenhum aí para você poder discutir o crime. Esquece, não vai falar nada do crime. O que você vai discutir é a liberdade, né? Então, se você tem uma decisão do juiz negando a liberdade, né? Então, o que você pode fazer? Dá uma olhadinha. Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual, né? Negada a liberdade provisória, decretada a prisão preventiva, HC. Isso mesmo, né? Quando o juiz nega a liberdade provisória, quando o juiz decreta a prisão preventiva, habeas corpus, né? Você tem que entrar com habeas corpus no tribunal. Perfeito? Mas, professor, teve uma aula lá que você falou que poderia ser revogação de preventiva. Sim, até poderia ser a revogação de preventiva, mas isso quando você tem elementos novos. Você tem novos elementos que comprovam que aquela prisão era desnecessária. Aqui não é caso de pedir a revogação, não. Por quê? Porque já tem uma arbitrariedade. A arbitrariedade já está presente. Qual é a arbitrariedade? É decretar a prisão e não considera a liberdade num caso que cabe liberdade e não deveria ser decretada a prisão. O réu, ele tem requisitos pessoais, primário de bons antecedentes, emprego lícito, ok?
Nesse diapasão, o crime, que é concussão, é afiançável, senhores. Quando que o crime é inafiançável? Artigo 323. E os crimes inafiançáveis são os hediondos, os equiparados hediondos e os imprescritíveis. E a concussão não se enquadra em nenhum desses grupos, nem nos hediondos, nem nos equiparados hediondos, nem nos imprescritíveis. Então, nós temos aqui um crime que é afiançável. Cabe fiança, ok? Cabe liberdade. E o juiz negou. E aí eu grifei com os senhores, ele grifou apenas e tão somente, apenas e tão somente, porque o crime é grave. Isso é muito pouco, né? Então nós temos aí uma arbitrariedade, conforme nós vimos em problemas precedentes, nós temos um abuso de autoridade, abuso esse que deve ser sanado via habeas corpus. O habeas corpus não tem caído na prova, né? Porque na OAB, desde que unificou, já há muitos anos, o que tem caído são peças que sejam exclusivas de advogados, e o HC, como vocês sabem muito bem, pode ser proposto por qualquer pessoa, né? Um leigo pode propor um habeas corpus, impetrar um habeas corpus. Então o HC não tem caído na peça principal. O que não significa que em algum momento a OAB possa mudar o seu pensamento. Por isso até que a gente está colocando aqui, trazendo um modelo para vocês. Mas também devo destacar que já havia HC nas questões, no unificado, HC nas questões, ok? Embora não tenha caído na peça principal, nas questões sim cai, e nada impede que a OAB mude o seu posicionamento a qualquer momento. Destaco com os senhores que o HC não é um recurso, o HC é uma ação. Então, quando você entra com uma ação nova, você vai ter que qualificar as partes, né? É uma petição inicial, ela não tem número ainda, tá certo? Você tem que identificar para onde você vai propor esse habeas corpus, eu já vou falar de competência com vocês, né? Então tem algumas características interessantes no habeas corpus, mas não é difícil não. Tem uma peculiaridade que o HC é a única peça que tem 3 partes, hein? Não é uma contra a outra. No preâmbulo ali, quando você inicia a sua peça, você precisa de 3 partes, que é o impetrante, que é o advogado, que é você, e eu já vou dizer como é que você vai fazer isso, porque você não pode colocar seu nome de jeito nenhum. Paciente, que é o beneficiário, que é o João, e a autoridade dita coatora, né, que aqui no caso é o juiz da vara criminal, tá certo? Essas são as 3 partes que um HC é composto. Mas antes de falar especificamente sobre o habeas corpus, dando um modelo, vamos para a competência. Dá uma olhada. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Se é para o juiz da vara, se é para um tribunal ou se é para um tribunal superior, né? Então vejam só, a competência do habeas corpus, ela se dá numa escada. Você precisa, antes de mais nada, identificar a autoridade coatora. Uma vez que você identificou a autoridade coatora, você manda o HC para aquela autoridade que está imediatamente superior a ela. Bem simples. Cabe HC de particular, de ato de particular? Sim, porque o particular não é autoridade, mas ele pode praticar uma ilegalidade. Então vejam só, se o responsável pela ilegalidade for um particular, ou a autoridade for um delegado, particular ou delegado, você entra com HC para o juiz. Então, no mínimo, é para o juiz. Se a autoridade for o juiz, você entra no tribunal. Se a autoridade for o tribunal, você entra no STJ. Se a autoridade for o STJ, você entra no STF. E se a autoridade for o STF, você entra no próprio STF. Das arbitrariedades perpetradas pelo STF, quem decide é o próprio
STF. Compreendido? Muito bem. Então, voltando ao slide, você vai perceber que nós vamos entrar com HC na segunda instância, ou seja, no tribunal, tendo em vista que a autoridade coatora é o juiz, né? Não foi o juiz que negou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva. Então, nós vamos entrar no HC para o tribunal. Tribunal analisar. Está acima do juiz, né? Só que não tem apenas um tribunal. Uma vez que você descobriu qual a instância, quem dentro da instância? Dá uma olhada. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Então, temos o TJ, mas temos o TRF, isso se o assunto fosse federal, não é o caso. Temos o colégio recursal, isso se fosse GCRIM, não é o caso. E então sobrou para nós o TJ mesmo, né? Vamos entrar no TJ, TJ de São Paulo, né? TJ de São Paulo. Por quê? Porque a vara criminal é de São Paulo, os fatos se deram em São Paulo, o TJ é de São Paulo. Muito bem, uma vez que a gente já sabe qual é a peça, qual é a competência, a tese, dá uma olhada. Definida a peça e a competência, momento de encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado os pontos discutíveis, que seriam as opiniões, que podem não refletir a realidade, consta na denúncia, o juiz na sentença. Aqui é o caso, né? O juiz negou, né? Não é isso? A testemunha mencionou, o laudo constatou, né? E os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, na citação o oficial agiu assim assado, na sentença o juiz fez isso, aquilo. Quando da prisão em flagrante o delegado agiu assim ou assado, né? Então esses são os pontos discutíveis. Aqui o problema já está fácil, porque você tem uma decisão negando a liberdade provisória quando o sujeito merecia a liberdade provisória, decretando a prisão preventiva sem a menor necessidade. É isso que você vai discutir, que caberia a liberdade provisória, que cabe fiança, né, que o réu é merecedor. É isso que você vai discutir no habeas corpus, e por isso é uma arbitrariedade, por isso é um abuso de autoridade que se caracterizou aqui. Perfeito? Muito bem, agora fiquem de olho no modelo, né? Porque embora vocês não vão fazer para casa isso, tem outra lição aqui, mas não essa, que não dá tempo de eu corrigir, mas é importante você fixar alguns conceitos e o modelo, né? Então dá uma olhada. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos o endereçamento, o preâmbulo, a narração dos fatos do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e também o pedido. Essas são as partes de uma peça. Vamos o endereçamento. O endereçamento nós vimos que é para o TJ. E peças para os tribunais, salvo os embargos que vão para relator, o resto vão tudo para presidente, né? Então vejam só, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ou do Estado de São Paulo. Mas nunca São Paulo tracinho SP, hein? Pelo amor de Deus, porque São Paulo tracinho SP é cidade de São Paulo. E o Tribunal de Justiça não é da cidade de São Paulo, e sim do Estado. Perceba que aqui não tem autos nenhum, não tem autos 3 pontinhos, nada, né? Porque é uma petição inicial. No preâmbulo são 3 partes que devem constar. A primeira é o impetrante, que é você, mas você não pode colocar o seu nome de jeito nenhum. Então você coloque desta maneira com que eu coloquei, nome do advogado. Começa assim a petição. Advogado, inscrito na OAB sob número tal, com endereço na rua 3 pontinhos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, impetrar ordem de habeas corpus, entrar com HC nos termos do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal,
Ok? HC é remédio constitucional, portanto, faça uma fundamentação constitucional também. Em favor de, aí é do paciente, João, precisa qualificar o João, nacionalidade 3 pontinhos, Estado Civil 3 pontinhos, profissão 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, CPF 3 pontinhos, com endereço na rua 3 pontinhos. Contra o fato do, o ato de quem? Da autoridade coatora, né? O ato do meritíssimo juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de São Paulo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Então, olha, são 3 partes, você, o impetrante, e precisa qualificar, vem a presença de Vossa Excelência impetrar habeas corpus, nos termos do artigo 5º, em favor de João e precisa qualificar, contra o ato do juiz de direito e também precisa qualificar. O que seria qualificar? Dizer onde ele trabalha, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Compreendido? Bom, esse é o preâmbulo, é o ponto mais assim detalhado do HC, né? Se eventualmente você tivesse que pedir o liminar, né, uma liminar por alguma coisa, HC cabe liminar, mandado de segurança cabe liminar, você colocaria logo após a peça, impetrar habeas corpus com liminar. Não colocaria ali, né? Depois você teria que argumentar a liminar e pedir a liminar, mas no preâmbulo tinha que ter também. Perfeito? Bom, terminou o preâmbulo, pula 1, 2 linhas e começa os fatos. Aí, tudo igual como a gente tem visto. Dá uma olhada. Então, aqui nós vamos descrever o histórico, né, narrar os fatos, copiar o problema, né, e depois vamos desenvolver as teses, que na verdade é a tese de que aquela prisão é ilegal, que merecia liberdade provisória, que é afiançável, esse tipo de coisa. E ao final você vai fazer um pedido. Todo HC você pede a concessão da ordem, não se esqueça disso. Assim como todo recurso você pede para que ele seja conhecido e provido, todo HC você pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar a liberdade provisória do paciente, né? Aquilo que você queria antes. Revogar a prisão preventiva e determinar a liberdade provisória do paciente. Confiança, peça a fiança, porque aí a situação é mais fácil. Nos termos do artigo 648, inciso 1º do CPP, né, porque o HC está previsto a partir do 647, mas o 648 ele fala quando a coação é ilegal, né, com expedição de alvará de soltura, como medida de justiça. Não se esqueçam do alvará de soltura, né? Então, concessão da ordem. E se você tivesse pedido a liminar, teria que vir antes, né? A concessão da liminar para alguma coisa e depois a concessão da ordem. Aqui, no caso, é para revogar a prisão preventiva, determinar a liberdade provisória confiança, nos termos do 648, com a expedição de alvará de soltura. Esses seriam os pontos principais. Até poderíamos colocar outras coisas, ou até deixar algumas coisas de lado, mas principalmente a concessão da ordem para liberdade provisória e alvará de soltura não poderia faltar, ok? Concessão da ordem para que nós tenhamos a liberdade provisória com alvará de soltura. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Compreendido, senhores? Legal? Muito bem, né? Vocês não vão fazer o HC, mas é importante entender como se faz um HC. Nas questões, pode cair, hein? Tenho certeza que nas questões é um prato cheio para cair aí para os senhores, como já caiu, né? Eu não vou pedir para você fazer essa peça para entregar, porque não dá para corrigir, mas eu vou pedir para você fazer outras tarefas mesmo sem mandar para nós. Dá uma olhada. Então, a tarefa aqui é que você faça as questões de 57 a 60, né, lá da sua apostila, você tem ali uma sequência, né, então tem a 57 até a 60,
E eu vou pedir também para você assista a aula número 7 das questões, que é o aprimoramento, aperfeiçoamento, e que estão na área do aluno, aí do Legale, né? Então, faz as questões e também assista a aula de questões que está ali a aula 7, né? Para que você consiga entender as respostas e tudo mais, né? O que era necessário ali de ser feito. Compreendido, meus caros? Então é isso aí, estamos encerrando mais essa aula. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e continue estudando, reta final precisa pegar firme, ok? Até a próxima.